aula de hoje você vai entender como surgiu a sociologia como ciência e vai conhecer as mudanças que ocorreram na sociedade depois do surgimento dessa nova ciência. É a especificidade da sociologia da educação. Tenha uma boa aula. Olá, eu sou a professora Maria Clara e nós vamos trabalhar com a disciplina de Sociologia da Educação. Nosso ponto de hoje é a especificidade da Sociologia da Educação. Para que possamos entender bem a questão da Sociologia da Educação, se faz necessário que nós compreendamos o surgimento de uma ciência. E essa ciência é a própria Sociologia. Não tem como nós trabalharmos com a sociologia sem abordarmos sempre a questão do século XVIII. O século XVIII foi um século muito importante e significativo para o surgimento da sociologia propriamente dita enquanto ciência. Observem que no século XVIII nós temos uma dupla revolução. A Revolução Francesa, que é uma revolução que se coloca de caráter político, na qual a burguesia toma o poder político na França. Observando esse aspecto, nós podemos ver que as relações de poder no contexto da sociedade ficam completamente alteradas. Uma nova classe social assume o poder político e vai, a partir de então, colocar todas as suas determinações para essa mesma sociedade, no caso, a sociedade francesa. Vamos ver agora algumas explicações mais pormenorizadas sobre a Revolução Francesa. São alguns dados mais históricos para que vocês possam compreender os elementos constitutivos desta revolução burguesa que altera toda uma realidade. Vejamos, caros alunos. França, 1789. A situação era de grande injustiça social. A França era um país absolutista. O rei governava com poderes absolutos e seus opositores eram presos na Bastilha. A Bastilha era a prisão política da monarquia e os que lá se encontravam eram condenados à guilhotina. A sociedade era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, que não pagava impostos. O segundo estado era a nobreza e o terceiro estado eram os trabalhadores, camponeses e a burguesia, que formavam a base da sociedade. A vida dessas pessoas era de extrema pobreza e essa pobreza gerou uma insatisfação e em 1789 se uniram para ir às ruas tomar o poder da monarquia. A queda da Bastilha marca o início do processo revolucionário, pois a prisão era símbolo do poder da monarquia. A Revolução Francesa foi o acontecimento que deu início à Idade Contemporânea. Aboliu a servidão e os direitos feudais na França e proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Frase de autoria de Jean-Nicolas Paty. Pessoal, vocês puderam compreender que os princípios básicos da Revolução Francesa se constituem enquanto a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Observem que esses princípios vão instaurar exatamente o que nós chamamos de modernidade. Então, pessoal, consegue-se perceber que a Revolução Francesa foi uma revolução extremamente importante e principalmente porque nós temos agora uma nova classe social que vai assumir o poder político no contexto da sociedade e vai, inclusive, se internacionalizar. Após a Revolução Francesa,
nós vamos ter uma outra revolução que é extremamente significativa, a Revolução Industrial. Observem que a Revolução Industrial pode ser considerada uma revolução de caráter econômico, mas também uma revolução de caráter social. Inglaterra, século XVIII. A atividade produtiva era artesanal e manual. A confecção de um produto era dividida em etapas. Cada artesão era responsável por uma etapa do processo, desde a extração da matéria-prima até a comercialização do produto final. Com a Revolução Industrial, os trabalhadores passaram a trabalhar para um patrão, mas agora controlavam as máquinas que efetivamente faziam o trabalho. Foi exatamente essa transição da energia humana, hidráulica e animal para a motriz que pode ser considerada o ponto principal de uma evolução tecnológica, social e econômica que vinha se processando na Europa desde a Baixa Idade Média. A Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra e assim encerrou a transição entre o feudalismo e o capitalismo. A Inglaterra chegou na frente no processo da Revolução Industrial, principalmente porque possuía grandes reservas de ferro, matéria-prima muito utilizada nessa época, carvão, abundante mão de obra disponível, navios e principalmente dinheiro. Observem, caros alunos, que a Revolução Industrial vai transformar toda uma realidade que nós podemos dizer assim, de caráter concreto. Ela vai modificar toda uma estrutura no campo econômico e, repito também, no campo social. E agora, caros alunos, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou colocar para vocês. Estas duas revoluções alteraram drasticamente uma estrutura social. Alteraram, então, de forma drástica, todo o contexto de uma sociedade, principalmente as sociedades ocidentais. Nós vamos ter agora a consolidação do que nós chamamos modo de produção capitalista. Como nós podemos definir capitalismo? O capitalismo é um modo de produção, ou seja, a maneira como nós nos organizamos para conseguir os bens que necessitamos se chama modo de produção. A partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, nós teremos, e eu digo para vocês novamente, o modo de produção capitalista.